isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Como que eu vou conhecer Jesus? Eu ouvi falar que ele faz, que ele fez para aquela pessoa, fez aquilo lá, aconteceu aquilo, eu leio aquilo. Agora, para mim, ele não vai fazer, porque eu não conheço ele. Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, porque eu quero apresentar mais um pouco a palavra de Deus para todos vocês, para que você busque a fundo essa palavra para você conhecer o seu Deus, que te deu a salvação. E você passou a ser dele, e ele passou a ser o seu Deus, que até então nunca tinha sido. Tá? Então, a palavra de Deus, ela mostra quem é realmente esse Deus. Depois, outro dia, eu vou mostrar, porque, gente, seriam milhares de palavras que Deus coloca aqui. Quem ele é? Ele mesmo se descreve. Você não acha bom você aprender isso? Mas não é isso que eu vou trazer aqui hoje, tá? Eu vou falar, assim, desta palavra que vai me revelar quem é Jesus, quem é esse Deus Pai, quem é esse Espírito Santo que habita em mim, que eu nem conheço. Pois eu aceitei Jesus, recebi o batismo do Espírito Santo, ele habita em mim, eu não conheço ele, nem sei a voz dele. Então, eu não aproveito nada da minha salvação. Eu só fico esperando a vida eterna no céu, o dia que eu for para lá. Mas se eu for viver mais anos e mais anos e mais anos, eu vou viver nessa lenga. É assim que os cristãos vivem. Se der certo, sei lá, eu já fiz de tudo. Eu fiz promessa, andei de joelhos, eu paguei dízimo, eu dei muita oferta, eu ajudei pobre, eu fui lá não sei aonde e fiz isso. Mas não adiantou. Não faltei nenhum dia nas festas religiosas. Eu procurei vir o máximo que eu pude na igreja. Eu fui fazendo tudo. Mas não aconteceu nada. Por quê? Porque não conhece Jesus. Pensa nisso. Não são, essas coisas são lei. É legalismo religioso. Você não vai receber nada. Porque não é com a nossa bondade, não é com a nossa obra. Você pode ser bonzinho à vontade, mas não é isso que te faz íntimo com Deus. Você tem que ser uma pessoa que tem uma intimidade com Deus. Tá valendo? A diferença da religião, de coisas aparentes, de andar na lei, é completamente diferente. Isso é Jesus. Nós somos uma igreja de Jesus atuante. Igreja, eu digo pessoa. Você tem que ser atuante, não é só falar de Jesus. Ai, meu irmão, vem cá, vou orar por você. Eu estou numa miséria, numa draga, gente, numa pior, sabe? Nunca resolvo nada da minha vida, porque eu não conheço Jesus. Mas vou orar para essa pessoa. E Deus é bom, até age no outro. Então a pessoa se acha assim, não, isso eu preciso mesmo sofrer, porque é pelos outros. Não, você não é Jesus. Ele que sofreu por mim e por você. Para nós termos o que ele é, na verdade. Termos o poder, a glória dele operando em nós. Está valendo isso? Isso é uma introdução do que eu vou falar hoje. Então é por aí. Você saber viver com Deus é outra coisa. E só na igreja não resolve. Mas uma igreja onde tem a operação dos dons é bom, porque Deus até age. Resolve um problema seu aí, mas não muda você. Isso não resolve a tua vida, ajuda bastante. Pode curar uma enfermidade, pode resolver um problema, sei lá, psicológico, sentimental, fazer tanta coisa que Deus faz. Mas não vai mudar a situação da sua vida. Tá valendo? Então, tudo que nós precisamos é da palavra de Deus, tá certo? Porque é somente através da palavra de Deus que você vai conhecer Deus.
Ela que apresenta Deus para você, ela que fala de Deus para você, que é o próprio Deus, a palavra. Amém? Então, 2 Pedro, capítulo 1, veja só, versículo 1. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 primeiro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ele está dizendo aqui, Pedro, que é um servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco, todos que estão junto com ele, obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ter fé na justiça e no Salvador Jesus Cristo. Graça, agora versículo 2, e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Está escrito na sua Bíblia conhecimento? Então pode grifar. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele diz que nós temos paz através de conhecer Deus. Se você não conhece Deus, você não tem paz. É aquele rolo, é aquela confusão, não tem. Mas ele está dizendo que é multiplicado até, né? A paz, ela é multiplicada em nós pelo conhecimento, né? De Jesus, de Deus, do Senhor Jesus. Então veja como que você precisa conhecer Jesus. Não é só ouvir falar. Não é ter um quadro lindo de Jesus. Não é isso. Não é andar com um crucifixo. Aliás, o crucifixo é a coisa mais horrível, horrenda, que existiu, existe e existirá. Porque é um homem totalmente desfigurado, sem afeição humana nenhuma. Então não tem beleza nenhuma o crucifixo. Tá? Tem crucifixos de ouro, de crucifixos de diamante, crucifixos do que você quiser. Mas não é a beleza de Deus. São os nossos pecados que foram colocados lá. Então, para eu conhecer esse Deus, não é através de crucifixo, de imagem, nada, mas, quer aumentar um pouco, por favor? Mas é através da palavra de Deus, porque ele diz que eu tenho que ter o conhecimento de Deus, para eu ter paz, para eu ter segurança. É isso que ele está dizendo aqui. Agora, para eu poder receber as grandes promessas de Deus, ele não tem tudo isso, eu não sei dizer para vocês, mas eu vou olhar lá, as centenas de promessas que Deus fez aqui, que está escrito na Bíblia, para nós, que nascemos de novo. São centenas. Então, para nós recebermos as promessas grandiosas de Deus, nós temos que conhecê-lo. Então, é isso aí. Veja o versículo 3 agora. Ele diz, visto como, ou seja, de acordo com o seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Tudo que conduz à vida e à piedade, piedade é o modo de andar com Deus, santamente, digamos. Mas, gente, santamente não é nada da lei, que não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Sabe, gente, é uma figura de santidade que é só a lei que gosta de impor esses negócios e as pessoas ficam baseadas nisso. Sendo que a santidade é o meu modo de viver, buscando não pecar, estando em comunhão com Deus, que é por aí, porque a gente falha todo dia. Então, não é vestidão, sabe, gente? Não é, sabe, não ter a televisão dentro de casa. Claro que você vai selecionar conversas que você vai pôr dentro de você. Então, a santidade, Deus que é santo. Bom, mas eu não vou entrar isso profundamente, porque não estou me contradizendo quando ele diz aqui, sede santo como eu sou santo. Quer dizer, ande nisso que eu te dei. É isso aí que Deus está dizendo. Então, ele diz, olha, vida e piedade conduzem a vida e a piedade através do poder dele, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, se eu te conhecer completamente esse Deus como ele está se demonstrando aqui e anunciando, o que vai me acontecer? Gente, eu vou ter paz, eu vou ter alegria, eu vou ter provisão para todas as áreas da minha vida. Deus vai abrir as portas para mim.
para as coisas, ou seja, para as bênçãos chegarem na minha vida. Vocês estão me acompanhando? Ele não está mentindo, ele está nos ensinando que se eu conhecer Deus, eu vou ter o que eu preciso. Então, você que tem que fazer uma avaliação da sua vida, você conhece mesmo Deus? Não é você pode ter um carro, uma casa, pagar o conto do supermercado, pagar as coisas, não sei o quê, mas isso não é o que Deus chama de prosperidade. Porque até o ímpio tem isso, tá? Prosperidade é a alma. A alma tem que estar próspera em conexão com Deus, com o Espírito. Tem que estar alinhado. Porque o homem velho não tem alinhamento nenhum com Deus, com o Espírito, nascido de novo. Está valendo isso? Vocês estão me acompanhando? Não é bom saber isso? Agora, veja aqui, o versículo 4, então. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, eu preciso conhecer Deus para eu receber as grandes promessas de Deus. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você não tem a natureza divina aí? Lógico que tem, você nasceu de novo. É para você viver com o que a natureza divina é dentro do seu espírito. É para você viver nessa condição. E você nem está pensando nisso, porque falta leitura da palavra, ensino da palavra, estudo da palavra para você. Para você, porque ensino está sendo dado aqui todo dia. Está faltando isso para você ser transformado. Porque isso, gente, não é de um dia para o outro. Isso é uma caminhada, é um processo que acontece, porque tem que mudar completamente a nossa cabeça, a nossa mente. Então ele diz, as grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. Quer dizer, eu vou participar daquilo que Deus é. Jesus, pensa nisso. Você vai participar daquilo que Jesus é. Agora. O que você acha? Porque a doutrina errada e a doutrina que não é pregada nas igrejas é o quê, gente? Está doente que se vire, né? Porque Deus é que sabe se Ele vai te curar. Se você não tem paz, problema seu. Porque esse mundo está atribulado. E você pensa que tem gente alegre e feliz aí no coração com esse mundo? Então, são ensinos que estão tudo errado. Nem quem está pregando tem paz, nem sabe o que é a alegria de Deus. Como é que vai ensinar para os outros? Então, está faltando ensino nas igrejas. Para anunciar esse Jesus vivo. Jesus está vivo. Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás. E a doutrina errada ficou até hoje, está por aí andando. Então, para nós vivermos participando nessa nova natureza de tudo que Deus é, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, tudo que nós precisamos está na natureza divina, que está no nosso espírito. Nós nascemos de novo. Aceitamos Jesus, nascemos de novo. Tem uma natureza divina. Tudo. O que nós precisamos está lá. Eu tenho falado isso direto. Então, você tem que andar atrás disso. Você nunca tinha ouvido isso, agora você está ouvindo, vai andar atrás disso. Tem que ser liberado. Com a oração em línguas, com a adoração, com o louvor, com a leitura da palavra, estudar a Bíblia. Aí você vai começar a receber, tá? Se eu conheço a Deus, eu vou começar a receber o que eu preciso, porque Ele é o meu Pai. Ele é o meu Deus. Ele vai me encaminhar, Ele vai me dar o que eu preciso. Pensa nisso. Sabe, Deus está aqui, eu estou aqui, estou fora. Não posso receber do que Ele é. Então, lá em Oséias, capítulo 3, versículo 6, está escrito que Deus disse assim, o meu povo sofre por ignorância da palavra, de não conhecer Deus. O próprio Deus já anunciou isso. O cristão que está sofrendo é por ignorância de não conhecer a palavra de Deus. Nós não somos mendigos, é bom saber isso. Porque nosso Deus é nosso Pai. Pensa isso, se Deus é o seu Pai, por que você anda que nem mendigo? Não é negócio de sorte, não, isso não tem nada a ver. Isso é filiação. O seu Deus é o seu Pai. E por que você anda nessa condição? O seu Deus disse, eu sou o Deus que te cura,
que te sara, tiro a enfermidade do seu corpo em Cristo Jesus. E por que está com a doença? Vocês estão acompanhando? E assim vai. Também para finanças, para paz, para direção de vida, para perdão, enfim. Isso é o Evangelho. Eu estou lendo aqui. Vocês estão me acompanhando. Então, é isso que acontece hoje em dia. O povo não consegue receber de Deus porque nem sabe quem é Deus. Por conceitos errados. Quando eu não tenho o conhecimento verdadeiro, eu sou condenada. O diabo é isso que ele faz, condena. Você não merece, você não sabe nada, você não é isso, você não é aquilo, você não pode, você tem que sofrer mesmo, porque não sei, não tem nada a ver, isso é tudo mentira. Tem que ser pregada a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. O que ele fez? Se você começar a acompanhar os ensinos e orar na sua casa e buscar Deus, a sua mente vai saber, porque o Espírito Santo vai começar a te revelar. Ele vai revelar para você essa obra redentora de Cristo Jesus na sua vida para transformar a sua mente. Você tem que buscar o seu Deus. Você tem que ter o seu Deus operando na sua vida. Falando com você, endireitando a sua vida, dando para você o que você precisa. E você buscando, você vai tendo fé. Por que não acontece? Porque não tem fé. Mas é a palavra de Deus que dá fé. Você começa a ouvir um ensino deste, né, pessoal de casa? E começa a estudar a palavra, e ouvir mais, e orar mais, e se disciplinar mais. Você vai mudando. Quando você vê, você não é mais aquela pessoa. Você já está andando com Deus. Você já está conseguindo entregar a sua vida a Deus. Para Ele entrar e fazer as maravilhas e te dar o que você precisa. Porque essa doutrina de ser salvo e ser perdoado, amém, isso é certo. Mas é o primeiro passo. E aí agora vamos cruzar os braços e o dia que a gente morrer, eu não sei, um dia a gente vai morrer. A gente sabe, mas nem pensa, nem pensa. Mas aí um dia a gente vai para o céu. Lá é que... Tá bom, o céu é maravilhoso, óbvio que é. Mas é para eu viver a condição do céu agora também. Nossa, falar isso para um religioso, ele fica muito nervoso, fica bravo. O que é isso? Onde já se viu? Não é bem assim. É assim, sim. Porque ele está falando aqui. Ele está falando, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Está sendo dada. Não é que foi dada e acabou no espaço. Está sendo dada, depende de você. O que você quer? Deus já não fez a parte dele? Foi a pior coisa que ele fez na vida dele, Deus. Foi horrível. E você? Agora é só buscar Deus, viver uma vida com Deus. Tudo bem, você vem aqui, Deus te abençoa. Porque Ele te ama e tem uma unção aqui. Com a unção é a presença do Espírito Santo. E Ele te ajuda, isso dura uma semana. Se passar 15 dias, você já começa a ficar meio assim, depois você volta. Mas isso não resolve a sua vida. Você tem que entender, vai atrás do seu Deus. Ele te chama pelo teu nome, Ele te conhece. Ele sabe das suas entranhas. Ele sabe dos seus pensamentos antes que você pense. Ele sabe tudo que está certo e errado na sua vida. Ele quer te ajudar. Ele quer fazer tudo que é preciso dentro de você, se você permitir, para você reinar com Ele aqui na terra. Agora. Não é no milênio, não. É já, desde já. Porque no milênio vai ser. Estão me acompanhando? Então, o que ele está dizendo aqui? Que se eu conhecer a Deus, eu vou poder ter tudo o que eu preciso nesta vida. Versículo 4 de Gálatas 1. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Veja que agora, desde que Jesus veio, ele já, no fim da antiga aliança, ele já começou a anunciar Deus como Pai. Estão lembrados? Que ele falou muito disso, eu e o Pai, etc., né? Agora, veja que o Novo Testamento é só falar em Deus, o nosso Pai. Você tem um Pai, que é Deus. Você não acha isso máximo? Eu consegui um super milagre.
sabendo disso no começo da minha caminhada com Deus. Deus, eu fiquei sabendo que você é meu pai, olha aí. Então, o Senhor vai fazer isso para mim? E eu agradeço, o Senhor vai fazer. E eu te louvo, eu agradeço. Porque meu pai aqui da terra, se pudesse, ia fazer isso para mim. Mas você é Deus. E é o meu pai. Então, o Senhor vai fazer. E ele fez. Isso não é atitude de uma criança, é atitude de quem tem fé. Você não pode racionalizar, você tem que ler e receber a palavra. Cada dia que passa a minha vida está mudando cada vez mais. Então ele está aqui dizendo que está nos tirando do mundo, desarraigar deste mundo perverso, nos tirar, né, desse mundo perverso. Porque o cristão, ele fica só pensando quando for para o céu, que o céu é lindo. Não, ele é. Mas você não está vivendo aqui, vai ver na desgraça aqui? Não é para você viver na desgraça aqui. Ele está te desarraigando, tirando, cortando você desse mundo, vivendo aqui, para você viver abençoado. Isso é Jesus. Isso é a igreja cristã. Isso é ter o Espírito Santo habitando dentro de você, te ensinando, tá? Tem que experimentar a graça de Deus te abençoando. O que é a graça de Deus? É tudo o que você precisa. Por isso que chama graça. Tudo o que você precisa. Você não acha isso o máximo? É isso que você tem que ter. Quanto mais você ouvir isso começa a ferver lá dentro e você começa a usufruir. O que você precisar, Deus vai te dar. Porque já está feito. Pensa nisso, já está feito. Ah, você precisa passar no exame da escola, e daí? Porque eu não sei agora se eu vou passar. Claro que vai. Lógico que vai. Você já não estudou, se preparou? Já. Então já louva a Deus, que é o seu pai, que colocou o seu nome na lista em primeiro lugar. Vamos dizer que seja isso. Por que não? É fé. Eu recebi um grande milagre acreditando, crendo que Deus é o meu pai, e eu creio até hoje. E agradeço, e ele me dá as coisas. E ele faz tudo para mim. Você não acha isso o máximo? Gente, por favor, abre esse coração. Sejam crianças. Jesus falou que tem que ter coração de criança. Mas olha, dentro disso tudo você tem que perdoar. Pode parar com esse rancor, com carranca. Carranca é coisa do diabo, vocês sabem. Ninguém está precisando de carranca. Aliás, quem tem carranca como decoração nas suas casas, joga fora, porque isso é diabo. Você tem que ser só de Deus. Só de Jesus e mais ninguém. Dá para entender isso? Então, tá? Então, com esta doutrina errada, que só vai ter tudo no céu, que agora aqui é assim mesmo, Deus que sabe, as pessoas não têm nem experiência, só tem experiência assim, que é perdão, só tem que perdoar, é isso que eu tenho que fazer, mas não consegue perdoar, né? Mas eu sei que eu vou para o céu, porque eu aceitei Jesus. Gente, agora finalizou esse assunto. Não é só isso, a vida cristã andar com Jesus. Isso é o primeiro passo para você deslanchar, voar. Por isso que Deus deu o exemplo da águia, que a nossa fé tem que ser igual à águia, que vai para o alto, aonde o Espírito Santo te leva, onde está Deus, as grandes promessas. Você tem que, sabe, seguir o que Deus está falando aqui, tá? Falta muito nas igrejas falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, o endereço dele aqui na terra agora é você, dentro de você. Ele mora aí. Ele mora no seu coração, Deus, o Espírito Santo. E você nem se relaciona com ele, deixa para lá, nem pergunta nada para ele. Ele que é o onisciente, o onipresente. O Deus absoluto, sabe tudo. Você não pergunta nada para ele. Eu perguntei, ele nem respondeu, mas você não deu tempo para ele te responder. Você está agitado, você já foi, você já fez, você já resolveu. Você não sentou, você não ficou lá quieto, como que eu faço, o que eu devo fazer. Porque ele vai falar para você, calma. Ele vai dar posicionamentos para você se situar. Porque na grande maioria nós estamos errados. Tá? Por isso que é importante orar em línguas. Pessoal, orar em línguas.
Bastante. Bastante. E se você tenta orar, tipo assim, você pode orar em línguas qualquer hora do dia, você pode estar fazendo um trabalho, se estiver sozinho, você pode orar baixinho, tal. É válido, o pastor David incentivava a fazer isso, mas eu fiz a experiência de ficar fazendo uma coisa e daqui a pouco eu me distraía, porque eu virava para cá. Então, é bom, mas você não vai se conectar com ele nessa, porque quando você vê, você está prestando atenção nas outras coisas. Agora, se você sentar para fazer o quê? Para orar em línguas, se você não orar, você vai logo, ai meu Deus, eu sentei para orar em línguas, e eu não estou orando, vou orar. Vem mais rápido o comando, até você ser acostumado a essa prática. Para você orar muito, porque é preciso orar em línguas para você poder sintonizar o reino espiritual, que é o seu espírito, esse mundo espiritual. É preciso orar muito em línguas, é importantíssimo, porque você ouve no espírito, sabe? É outro âmbito de vida. Não é esse aqui que você está me ouvindo, você está me vendo, eu estou vendo você, etc. Não é isso. É um âmbito espiritual que você tem que saber sintonizar, e é com o seu espírito. Então, a sua alma vai ter que ajudar o espírito, e o espírito vai comandar a alma. Porque o problema nosso é a alma. É ela que impede da gente, né? Então, aqui, nós vimos agora ali em Pedro, que é para nós participarmos da natureza divina. Deus falou, participar. Participei da festa. Não é isso, você entendeu? Participei da festa. Participar da natureza divina. Gente, é revelação. Se você não tem revelação disso, você não começa a andar. Você tem que ficar, sabe, com a palavra, ouvindo, orando em línguas, lendo de novo, pensando, falando, para ir transformando a sua mente. Porque é para participar da natureza divina e para nós sermos desarraigados deste mundo, tá? Então, é neste participar da natureza divina que é através de conhecer Deus, eu vou conhecendo Deus. Essas coisas, essas orações que eu faço, quando eu estou fazendo aqui, eu não estou lendo nada, mas aquilo vem do meu coração de tudo que eu estudo, de tudo que eu recebo, de tudo aquilo que está vivo dentro de mim. Isso é oração. Por isso que acontece o que eu peço. Eu não preciso ficar pedindo. Eu faço essa oração, já é como se Deus faz, não precisa falar, Deus faz isso. Vocês estão acompanhando? É muito mais simples, porque isso já está dentro de você. Então, Deus deixando essa palavra aqui para nós conhecermos quem Ele é, porque é através da Bíblia, das Escrituras, que nós conhecemos Deus, a palavra de Deus acaba sendo o maior dom que Deus nos deu. É o maior dom. É óbvio que os dons que estão escritos aqui na carta aos Coríntios, capítulo 12, são maravilhosos, são importantes para a Assembleia, para a igreja, é importantíssimo, não dá. Onde o Espírito Santo está, os dons vêm. Além de Jesus ser o maior dom que Deus deu para nós, e o Espírito Santo. E a palavra de Deus é dom também. Que Deus deu, você tem que saber que é um dom. Você tem que amar este dom que é a palavra de Deus, tá? Então, se as pessoas se a gente não ficar lendo muito, ouvindo muito falar de Jesus, porque a Bíblia inteira fala de Jesus, eu já mostrei no Antigo Testamento em vários lugares, né? E o Novo Testamento é só Jesus, tá? Então, se a gente não tivesse as Escrituras, nem o nome de Jesus nós iríamos conseguir pronunciar. Porque vocês sabem que quem não é nascido de novo nem consegue falar Jesus. Fala de um jeito tão... Está com o diabo, né? Não consegue falar. A pessoa fica acanhada. Então, veja a importância da palavra, porque ela forma Jesus em nós. E é por isso que a gente ama Jesus. Fala Jesus com a boca cheia, porque vem do coração.
Jesus é tudo. Você não tem vergonha de falar de Jesus. Você não tem medo, que é o que Paulo escreveu aqui, que não é vergonha para nós falarmos do Evangelho, falarmos de Jesus, é uma honra. Porque está dentro de você. Se estiver na sua boca, não é honra coisa nenhuma. Você não vai falar. Você não vai ficar livre disso, tá? Então, graças a Deus, né, pelas cartas de Paulo, de Pedro, que nos ensinam, né, a conhecer esse Jesus, conhecer Deus. Essas cartas maravilhosas, temos que louvar a Deus por esses apóstolos que escreveram essas cartas. Todas são valiosíssimas. Quem escreveu os evangelhos e tudo mais, tá? Então, vamos ver Romanos capítulo 10. Aqui no versículo 17, vocês todos sabem, de Romanos 10, está escrito: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa é a tradução, mas tem uma tradução que diz: vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Bom, pregação do quê, né? Da palavra. Porque você ouve o quê? Você ouve a pregação da palavra. E é assim que a fé vem. É assim que a fé vem. Você tem que ouvir muito. Você tem que ouvir os ensinos direto. Mas não é só os ensinos, você tem que ir na Bíblia, você tem que estudar, você tem que ler. Quando você for ler, você leia com o coração, não é com a sua cabeça. Por que com o coração? Ah, mas eu fui lá ontem, né? Nossa, e aquele negócio? Ah, eu já estou aqui embaixo já. E depois... Então, é isso aí, você está lendo com a cabeça. Então, leia com o coração. Você entendeu o que eu falei? Porque Deus está falando com você. Você quer que Deus fale com você, mas você quer ouvir uma voz audível. Mas não é bem assim que Deus fala. Não é com voz audível. Ele pode, óbvio, ele faz isso. Ele pode até escrever seu nome nas nuvens. Ele pode. Imaginou? Aí você tem certeza que é ele. Se vier um passarinho aqui e falar, olha, então você vai... Ah, então. Mas não é assim. Não é. Exatamente assim. Por quê? Deus quer que eu ande no meu espírito, com o meu espírito, porque é lá que ele habita. Pensa nisso. Você tem que começar a sintonizar o seu espírito. E você tem que começar a prestar atenção no que você pensa. Fica pensando bobagem? Está com pouca palavra. Tá? Quando você tem a palavra, você pensa mais coisas de Deus. E é isso aí, vai guiando você. Então, quando você for ler, você lê com o coração, prestando atenção. Porque está escrito, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito. Você vai lendo, prestando atenção com o seu coração, aquilo vai sendo formado. O Espírito Santo te dá revelação. Senão não dá revelação nenhuma, não. Você pode ler por 10 anos, 15 anos, você é papagaio. Então, 1 João, vamos ver aqui. Opa, passei já, minuto. Capítulo 5, nós vamos ver o versículo 4. Olha aqui, olha, presta atenção nisso. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele já não nos desarraigou do mundo, que acabamos de ver? Então, vence o mundo, as coisas do mundo. Porque o mundo, gente, ele formou a nossa vida antes de nós aceitarmos Jesus. E a nossa mente foi formada pelo mundo. Por isso que agora nós temos a palavra para nós não entrarmos nisso. Quem não tem, entra em qualquer coisa. É vírus, é bactéria, não sei o que, você está morrendo de medo, você não pode mais sair, você não pode viver. Se ele diz que nós temos toda a sorte de bênçãos na nossa nova natureza, que ele já nos deu. Então, isso não é mentira. Se você não tem a revelação disso, você anda no conceito do mundo. Você não está desarraigado do mundo conforme ele diz que deu, já fez. Porque você vive na alma, você não vive no espírito. Então, você não usufrui da plenitude. Não é bom isso? Então, veja aqui, ele está dizendo, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A fé. Você tem que crer no que a Bíblia diz. Você tem que crer no que a Bíblia diz, porque é Jesus falando. É o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Ele inspirou homens
que ouviram a voz dele e escreveram. Ninguém pôs nada de humano, não tem nada de humano, nem uma vírgula. Não é demais isso? E foram séculos e séculos para juntar todos esses livros. Muitos anos. 1400 anos. Para acontecer tudo isso aqui. Não é muita coisa? E nunca um viu o outro. Para você ver. Então, isso aqui que eu estou lendo aqui, é o Espírito Santo que está falando. É o próprio Deus. Com a fé, você fica desarraigado do mundo. Você não precisa andar no jeito que o mundo anda. Deus vai te inspirar. Como que você vai ser abençoado? Ele vai te ajudar. Você não precisa entrar na corrupção do mundo. Por que as pessoas entram na corrupção do mundo? Porque querem logo ter as coisas por si próprio. Então, entra no engano do diabo. Estão me acompanhando? Está valendo? Então, aí vamos ver o 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, as pessoas sabem muito bem que Jesus é o Senhor, é o Salvador e tudo mais, mas querem andar na lei. Não é preciso mais andar na lei. Se você não fizer isso, Deus não faz aquilo. Se você fizer aquilo, aí Deus faz isso. Aí, gente, nós só temos que ter relacionamento com Deus para ouvir Deus e andar nisso que está aqui. É diferente de eu fazer coisas externas para Deus me abençoar e Ele nunca vai abençoar. É bem diferente, tá? Porque, na verdade, são as leis que governam essas coisas externas. Então, eu não posso andar na lei, porque a lei agora está no coração, e eu tenho revelação. E obedecer a Deus. Isso é o Espírito Santo que tem que fazer. Então, João 8, versículo 31 e 32, olha isso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, olha, judeus que creram nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, tá? E conhecereis a verdade, no 32, e a verdade vos libertará. Então, se a palavra de Deus permanecer em você, essa palavra que permanece em você é que te liberta. Atenção, que eu vou falar. A palavra que te liberta é a palavra que você conhece. Se você não conhece no seu espírito, você não te liberta. Você pode ler, você pode falar, você pode pregar, você pode fazer o que você quiser. Valeu essa? Por isso que você tem que estudar a palavra. Porque você tem que conhecer a palavra para ela te libertar. Senão ela não te liberta. Está valendo? Então não é de qualquer jeito. Se você quer esta vida de abundância que Jesus prometeu nos dar e deu, ele fez, já existe. Eu digo promessa porque talvez alguém não saiba andar nisso. Mas quem sabe já anda na promessa. É isso aí, é você conhecer a verdade e ela vai te libertar. Por isso que ele falou aqui, ó. E conhecereis a verdade. Ela só liberta a palavra de Deus quem conhece a verdade. Então você tem que conhecer. Não adianta você ficar olhando para o ai, como que é isso? Não é matemática, gente. Eu sou péssima em matemática. Mas se você ficar estudando as regras, você vai fazer. Aqui, meu amigo, não tem regras. Ou o Espírito Santo revela, ou fica por isso. Mas qual a verdade que vai me libertar? Eu nem sei que verdade. Me libertar do quê, afinal? Eu nem sei. Tá valendo? Vocês estão me acompanhando, gente? De todos os conceitos errados que estão na minha mente, da corrupção que está no mundo. Ele me desarraigou desse mundo. Ele me tirou desse mundo. Ai, mas eu vivo igual ao mundo. Então eu estou vivendo na carne, na alma. Tá valendo? Por isso que orar em língua, estudar isso aqui. Cada vez mais você vai... Gente, por quê? Você vê que o diabo é sacana mesmo. Porque a nossa carne, ela só quer as coisas do mundo. A alma é chamada de carne também, tá bom? Para facilitar. Só quer as coisas do mundo. Porque ela não está redimida ainda. Mas eu tenho que levá-la para a vida com Deus, para ela andar como redimida. Porque se eu desleixar um pouquinho, ela volta.
Mas lá não tem freio. Tá? Então, se eu conheço a verdade, aí é que ela me liberta. Então, gente, só crer em Jesus não é o suficiente. Está valendo? Se entrega de corpo e alma, espírito e tudo para Deus. Para Ele ser o seu Deus. Nada mais vai ser o seu Deus. Nada mais. Ele vai fazer uma mudança completa na sua vida. Então, vamos continuar aqui. Ele está falando aqui para esses judeus que criam nele. Ah, é? Tá bom. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá? Na verdade, esses caras aqui, eles não conheciam Deus coisa nenhuma. Conhecia Deus nada. E eles andaram lá atrás de Jesus. Ah, não, esse aí é o Messias, veio os milagres e tudo mais. Nem antes eles conheciam Deus. Eles estavam na lei, eles também não estavam conhecendo nada. E nem Jesus, e nada. Para Jesus falar isso tudo aqui para eles, tá? Então, para nós conhecermos Jesus, o único jeito é através da Bíblia, da palavra, de estudar, de ler, ficar com ela. Porque aqui no Evangelho de João capítulo 5, Jesus fala, eu não vou ler aqui agora para não ficar extenso, Jesus fala que ele e o Pai são um. Ele já está anunciando aqui que ele e o Pai são um e a palavra é uma neles. Não há discordância. É a mesma palavra. Enfim, é o mesmo Deus. É a mesma palavra. Jesus fala isso no capítulo 5, depois você pode ler lá. Sobre esta união de ser um só, o Pai e o Filho, Jesus, e o Espírito Santo, eles são um, formam um com a mesma palavra. Você vê a importância. Então, nós precisamos da palavra para formarmos também um com Ele, com Jesus, que nem Ele disse. É isso que nós temos que fazer, tá? Então, se eu tenho a palavra em mim, o Espírito Santo pode me dar direção, senão ele não dá. Porque ele age só através da palavra. No começo, há muitos anos atrás, quando eu escutava falar, então o Espírito Santo, ele só age através da palavra, eu ficava pensando, então, mas como que é isso? Mas, gente, como estudando, eu entendi que a palavra de Deus estando dentro de mim, ele fala, porque é o que ele fala, é a palavra. Porque não há discordância do Espírito Santo com a palavra, absolutamente. É um Deus só, com operações diferentes. Vocês estão acompanhando? Porque a palavra é Jesus, o Logos, o Verbo que sempre existiu. E ele com Jesus é que fizeram tudo aqui na terra, de acordo com o plano de Deus, nosso Pai. Então, versículo 9, capítulo 20 de Jeremias, versículo 9. Olha aqui, como que Deus explica isso para nós aqui. O que o profeta está falando, Deus está explicando isso para nós. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então ele está dizendo aqui, não falei. Não falou o quê? A palavra. Ele não queria ir profetizar mais. Então ele está dizendo aqui, ele está falando que a palavra era como fogo nos ossos. E ele tinha que falar. É isso? A palavra é que nem fogo também. Dentro de você. Deus é assim. Você tem quem vai te ensinar, que é o Espírito Santo. Tá? Você tem, ele vai te ensinar. E você tem os ensinos, você tem a Bíblia que você vai estudar. Então, isso é relacionamento com Deus, você sabia? Porque senão você fala, mas o que é relacionamento? Vou ficar de joelho, vou ficar deitada, ficar de braço aberto, vou ficar fazendo o quê? Porque você faz esse questionamento. Como que é? Me explica melhor. Ué, estudo é relacionamento. Porque em vez de você estar lá no mundo fazendo o que você quer, você está com ele estudando, buscando, para transformar a sua mente horas e horas e horas. É o que eu faço. Então,
Por que nós damos tanto crédito à palavra de Deus? Porque está escrito aqui, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Deus nos deu a semente da palavra de Deus e ela é incorruptível. A palavra de Deus, Jesus já falou que ela é semente. E ela tem que ser plantada no nosso coração. Para depois ela vir e dar o fruto na nossa vida. Nos libertar, nos transformar e nos fazer na imagem de Deus. E as bênçãos acontecer na nossa vida. Porque esta palavra é uma semente incorruptível. E ela está dentro, tem que estar dentro de nós, no nosso coração. Não é na cabeça, gente. Por isso que precisa do Espírito Santo. Por isso que tem que orar em línguas, tem que ficar estudando. Senão você nunca vai ser liberto. Você sai daqui, você só sabe conversar coisas do mundo. Você não tem uma palavra de Deus que transformou você. Que é o seu coração. Mas não adianta ficar fingindo para os outros, ficar discursando. Porque quem está com Deus não fica discursando. Vive. É diferente. É a semente que está aqui dentro, tá? Então, vamos pensar assim, se a gente plantar uma semente de maçã, vai nascer uma árvore de maçã, não vai? Aí, muito bem, isso aqui é uma macieira, tá? Vai dar maçã. Quando chega a hora de dar o fruto à maçã, por acaso a árvore fica, maçã, ai, que dor, maçã, maçã, maçã. Vai, pum, apareceu uma maçã. Aconteceu isso? Surge, da semente surge o fruto. Vem a árvore e surge o fruto. Assim é a palavra de Deus. A semente está aqui, ela foi semeada porque você recebeu, você meditou, estudou, etc. Ela entrou no seu coração. Agora ela começa a mudar você por dentro. Então, olha aqui, ó, Hebreus 4, versículo 12. Esforcemo-nos, pois, por entrar... Não, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, veja que ela tem que estar... gente, é só Deus para fazer isso. Ele tira essa palavra que está escrita aqui e põe no nosso coração. Pensa nisso. Tinha que ter essa palavra escrita, porque como que nós íamos conhecer esse Deus? Olha como ele pensou em tudo. Então, ele diz que a palavra dele é lâmpada para os meus pés. Luz na minha vida. A palavra de Deus dentro de nós é luz. Ilumina. Eu sei para onde que eu tenho que ir. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que ali não, tudo errado. Mas eu sei que aqui é o certo. Porque ela é luz. Porque o diabo vem louco para roubar. E ele usa todas as estratégias que ele tem para roubar a palavra de Deus da nossa vida. Se acontecer um negócio ali, o objetivo é roubar a palavra. Porque se ele roubar a semente, acabou, não vai ter. Não vai ter. Porque ela é incorruptível. Então, nós precisamos proteger essa palavra e precisamos tomar muito cuidado com as coisas que envolvem a nossa vida. Os cuidados que a gente tem com a nossa vida. Porque é nós que queremos cuidar da nossa vida. Sendo que Deus falou para nós cuidarmos do nosso coração. Certo? Vocês estão me acompanhando? Mas, gente, isso é um processo. Começa. E ele vai se envolvendo com você e você com ele e as coisas vão acontecendo. Salmo 107, versículo 20. Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então, a palavra de Deus,
existem, eu não vou agora, mas muitas passagens que escritas e Deus declarando que Ele cura as nossas doenças. Eu sou o Deus que te sara. E aqui Ele disse, eu enviei a minha palavra para te curar, para te sarar. Então a palavra de Deus, ela causa cura. Cura no físico, cura na alma, cura nas emoções, na mente. Ela faz isso. E nos livra de tudo que é mortal. Porque a palavra de Deus tem tudo que Deus é. Então, deixa o Espírito Santo fazer essa palavra viva dentro de você. Peça para Ele. Nós precisamos dEle, tá? Então, gente, é muito mais difícil e complicado nós queremos viver nesse mundo, com a nossa cabeça, com o sistema dele, do que com Deus. É muito melhor. É muito mais fácil, mais prático. É muito mais agradável viver com a palavra de Deus do que viver fora da palavra. Não, se envolva com a palavra e ela vai produzindo o que ela é na sua vida e tudo vai mudando e você vai tendo paz. Você é alegre, você não precisa de tanta coisa. Se você era uma pessoa muito enjoada, você ficou tão mais fácil de se lidar, de ter, enfim, tudo que você precisar, não vai faltar nada, nada vai faltar para você, porque Ele é o provedor e Ele vai trazer a provisão com abundância em nome de Jesus. Valeu?